Olá, bom dia a todos. Como eu já fui anteriormente apresentado, eu sou o Mohamed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, e eu estou aqui para mediar esse importante debate sobre a saúde na França e a sua contribuição, e a contribuição do setor privado ao seu modelo de gestão. Estão comigo aqui o Sr. Thierry Chiche. Desde 2017, Thierry é CEO da EUSAM, que é um grupo hospitalar privado, líder na França, e que atualmente conta com 25 mil funcionários e 6.500 médicos independentes, trabalhando em 120 estabelecimentos nesse país. Eles atendem mais de 2 milhões de pacientes por ano. É uma honra tê-lo aqui, Thierry. Também comigo estão o Carlos Murilo, presidente da Pfizer, que dispensa apresentações, atualmente a nossa grande esperança, né? E José Henrique Salvador, diretor de operações da rede Mater Dei. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra para mim poder participar do Fórum de Inovação em Saúde 2020. As perguntas podem ser feitas no chat, que está disponível na tela de vocês, e será respondida ou endereçada a um dos nossos debatedores, como assim definirem. Eu inicio, então, chamando o Thierry, o CEO da EUSAM, para nos trazer um panorama sobre como funciona esse importante sistema de saúde mundial. E lembro que o palestrante terá 30 minutos para a sua apresentação e contribuição. Bom dia, Thierry, novamente, é uma honra tê-lo aqui conosco. Hello, everyone. I hope that you can hear me well. So I'm Thierry, I'm the CEO of ELSAN, and as you said, we are the number 2 French hospital operator. We are the number 5 in Europe. Actually, we are in the middle of the second wave of COVID here in France, and with the team we are traveling around to visit the clinics, so I hope the sound is okay. And I must say that I'm quite sad not to be physically with you in Brazil. I love the country. So I've decided to wear some fitas de Senor Tobofim to remind me about the good feeling about your nice country, so that I can be a bit more with you tonight. So as you said, I was asked to introduce you to the French healthcare system and the private part of it. As you may know, France is the second largest healthcare market in Europe. It's a 260 billion euro, so around $300 billion market. And as you said, almost 80% of it is publicly funded, both towards the public operators, but as well toward the private operators. And in this market, in this 260 billion euro market, the hospitals, all the range of hospitals, they represent around 90 billion euro of costs. So it's a significant part of the global budget. I think, as everywhere in the world, this market is growing steadily because we are. This market is based on a demand that is mostly driven by the demography of the people and the aging of the population. So in France right now we are in a market that is growing steadily, 2.3, 2.4% a year, and that with a very consistent visibility. It has been year after year after year. So this is a very positive thing for us to plan for the healthcare system with such a visibility. Maybe to understand a bit better the market, because this is very specific to every country, we enjoy in France a full freedom of choice for patients. That means when you are a patient, you can decide where you visit a public or a private hospital, and it's reimbursed the same way by the Social Security. So there is one market with 2 sectors, but it's really the freedom of choice for patients. And so
you can imagine that in this context, the private sector has developed significantly. Um, in the private sector, the practitioners are not employees of the operators. So, for example, at Elsan, we have 6,500 doctors working in our hospitals, but most of them, when I say most of them, is almost all of them, are not employees. They are really independent consultants, and this brings very interesting alignment of interests between the operators, the hospitals, and the doctors. Because as you can imagine, in terms of quality of care, we have an alignment. Because if a doctor is not good, he doesn't get any patient addressed to him, and that's also a problem for the hospital. In terms of level of activity, exactly the same, because if the doctor is not working, he's not going to be paid, and so for the hospital, and also in terms of reputation, and we talk about the quality of care, but also the reputation. Of course, you have to treat your patient well, not only medically, but also to take care that everything is okay, that you provide the best environment for care, and this is also something which is an alignment of interest between the doctors and the hospital providers. So as I said, the context is very positive for the private sector in the hospital field in France. And to date, the private sector has really become instrumental. I mean, it's really an essential part of the system. It represents more than 30% of the hospital stays, and it represents more than 50, even more than 55% of the surgery in France. So, so for example, at Elsan, one patient out of 11 in France that gets a surgery, he gets a surgery at Elsan. So you see how essential the private sector is, and within the private sector, a company like Elsan. I think there are many benefits to this, and that's the reason why there is a planning around this system with the freedom of choice. One of the benefits, of course, is that you have an emulation, you have a quality improvement that is continuous and that is driven by these different types of operators. In the private sector, we believe that we are a bit more advanced in terms of modern medicine compared to the public sector. For example, we have reached a level of more than 65% of day surgery in France in the private sector. It's only, if I may say so, 40 plus % in the public sector. So you see more than 25 points more ambulatory care and daycare. We also measure quality, and we have better quality measurement KPIs. And last but not least, so we are all paid and financed by the public NHS, but the tariffs for the private sector are more than 20% lower than the public. So it means that for exactly the same surgery, we get paid 20% less than the same surgery being performed in a public hospital. So you see how efficient the private hospitals are for the system, and again for a company like Elsan, we save the French state, more than €500 million every year due to our efficiency. So we saved the French state, just Elsan, and globally the sector is providing around €2 billion savings for the state because of the efficiency. So this is in normal time. This is also true actually in the crisis mode. As I said, we are in the middle of the second wave of COVID in France right now. There has been a second lockdown that has been enacted a bit more than 1 week ago.
And during the crisis, the private sector is also extremely present aside the public hospitals as well for the ICU capacities. And so we have deployed. We have offered all our ICU capacities for the benefit of the crisis management, and we have increased. We have tripled, by the way, the ICU capacities within weeks to be able to take care of all the patients. And right now, up to 20 to 30% of the COVID patients in France are dealt with by the private operators. So we are absolutely instrumental in the crisis management right now, with a very interesting cooperation. We are cooperating locally and nationally with the government and with the hospitals on the field in order to organize ourselves. And sometimes we take the surgery for an area, and the public hospital is dealing with the COVID patient. Sometimes we take the COVID patient in our hospital, and they keep doing the other activities that are needed, of course. So this is a cooperation that is very interesting, and this shows, I think, really the role that is absolutely crucial of both sectors. So maybe to give you a bit more of insight of Elsan within that, because we are, as you understand, a key player in this story. So Elsan actually is the fastest growing private hospital platform in France. Today we enjoy a $2.6 billion revenue. It was 500 million 5 years ago. So you see the growth rate of the company. And right now we operate 120 hospitals all over the country, and we have really an unrivaled footprint in the regions. Probably the most national footprint among all private operators, because 3 French people out of 5, they live less than 50 kilometers away from one of our hospitals. So we really cover the country. And we have decided to organize ourselves in clusters, actually a bit the same way as the public hospitals do in France. And they have some clusters of hospital regionally, because at the end, healthcare, at least for acute care, we believe is very much a question of local presence. Some people travel 1,000 kilometers to get surgery, but most of the people get the surgery and the treatment not too far away from their home, their family, their base. And that's very important. So this is something we have organized as well in Elsan. And actually we operate, to be a bit more specific, we operate 6 verticals of care, which we believe are complementary, high medical value. Of course, medical, surgery and obstetric, this is the one. Rehab, dialysis, cancer treatment, we are the number 1 in France in radiotherapy treatments, imaging, and something that may be specific to France, which is home hospitalization. And this is something that is really growing fast here. We are already number 1 in France in this field, pushing the development of the activity. And here is really the hospital into the home of the people, which is actually very interesting, because people, they love it. They want to stay at home as much as they can, and it's much less expensive for the state and for the system. So this is a new way to treat people, and this is really hospitalization. It's not just nursing. It's really high-level hospitalization with doctors, with a high level of treatments. So this is Elsan, and I think, as you do everywhere,
So we are inventing with the doctors medical projects in the field with them in order to provide the best care. And we are also very much focused on efficiency, because as we mentioned, our tariffs are lower than the public one, and probably the same as in Brazil. You know, the healthcare expenditure trend in France is a 4+ percent CAGR increase, while the GNP in France is growing less than 2%, probably less than 1.5%. So this spread between the increase of the expenditure for healthcare and the GNP is unsustainable over time if you don't provide productivity. And so that's what we do as well, because that's part of the story. So maybe I will stop here. I could probably dig into details, but let's do it around the questions that you have. Muito obrigado, Thierry. Foi bastante esclarecedor, né? Para mim está sendo particularmente muito agradável poder participar dessa mesa, porque a grande inspiração do Sistema Único de Saúde foi o NHS, que é o modelo inglês, e eu tive que estudar um pouco mais sobre o sistema francês, e para mim está sendo bastante enriquecedor. E principalmente entender que tem havido mudanças nos últimos 5, 10, 15 anos, na busca de respostas para os desafios de crescimento e de envelhecimento da população que todos nós vivemos. Eu acho que vocês estão dando essa resposta à altura, e a EUSAM é parte dessa engrenagem para poder contribuir com o desenvolvimento da saúde francesa e da sua população. Então, muito obrigado pela aula e pelos esclarecimentos. A gente vai voltar daqui a pouquinho com perguntas, mas agora eu queria chamar, é uma honra ter aqui o presidente da Pfizer, o Carlos Murilo, para a sua contribuição, e é uma contribuição de 10 minutos, e depois a gente volta com perguntas também para o Carlos Murilo, e novamente agradecer pela sua participação. É uma honra ter você aqui, Carlos, conosco. Bom dia, um prazer, Mohamed, muito obrigado pelo convite do FIS, e um prazer também aí, Thierry e José Henrique, de compartilhar este interessante debate com vocês. Vou começar fazendo talvez algumas reflexões gerais sobre como nós vemos também o sistema de saúde, o que você corretamente mencionou, Mohamed, sobre o SUS, e também afunilar um pouco mais entre algumas das diferenças importantes que nós percebemos do sistema de saúde de França e o do Brasil, especificamente no tema de acesso ao reembolso dos medicamentos. O desenvolvimento de moléculas inovadoras que transformaram a forma de tratar doenças de grande impacto para a sociedade faz parte do DNA da Pfizer. Porém, tão importante quanto desenvolver moléculas capazes de mudar o curso das doenças, também é atuar para que essas inovações cheguem de fato às mãos dos pacientes. No Brasil, uma das grandes conquistas da população com a criação do SUS é a possibilidade de acesso a medicamentos, vacinas e outras tecnologias em saúde. A qualidade do acesso a tecnologias em saúde, especialmente aquelas inovadoras, e a sustentabilidade financeira e de gestão do sistema é diretamente dependente do processo de avaliação dessas tecnologias. O trabalho realizado pela Conitec, que é responsável por avaliar tais tecnologias, até hoje trouxe um impacto bastante positivo para a sociedade brasileira, mas entendemos que há possibilidades de melhoria. Por isso, ao longo dos últimos 12 meses, a Pfizer promoveu debates, reflexões junto a diversos expertos para identificar e mapear as possíveis barreiras do processo de avaliação de tecnologias em saúde, incorporação e acesso a novas tecnologias no SUS. E este exemplo da França, falar de Thierry, acho que também é um input interessante de como podemos avançar neste processo. Somente como rápida referência para todos vocês, a taxa de incorporação de medicamentos e vacinas
é, em média, de 70% quando a demanda é oriunda do próprio SUS, ou demanda interna. Então, é relativamente alta. Porém, quando a demanda é da indústria ou de outros setores da sociedade, uma demanda externa, a taxa de incorporação é somente de 41%. O outro tema que nós temos identificado que tem que ser as áreas de oportunidade de melhora para o país é é o acesso depois da incorporação. Em teoria, falamos de 180 dias, mas em realidade nós entendemos que a meia está em quase 360 dias. Não? Então, com base nesses dados, discussões realizadas com diferentes stakeholders, associações de pacientes, entidades médicas e profissionais, chegamos a algumas propostas que podem contribuir com a melhoria dos processos de ATS nas recomendações da Conitec. E agora vou fazer um pouco de ponte com o sistema de saúde na França. Quais são algumas das coisas que nós entendemos são muito positivas do sistema francês em relação especificamente ao acesso a medicamentos. Do ponto de vista muito positivo, o que tem na França é uma avaliação muito robusta de eficácia criativa e seguida de uma estrutura muito bem definida de negociação de preço e acesso, baseado no volume, e um processo muito transparente, muito bem definido. Outra das coisas que entendemos é uma oportunidade para o Brasil de aprender do Brasil, aprender o Brasil é o programa de acesso antecipado que tem na França, Early Access Programs em inglês. Entendemos que a França é quase um líder mundial neste aspecto. E isso permite às empresas como a nossa coletar dados e gerar receitas sujeitas a reembolso para produtos de área em grande necessidade não atendida e para gerar dados de vida real, que logo são muito utilizados e importantes para assegurar o reembolso. O outro muito positivo também que o Brasil precisa é estrutura clara para inovações ou mecanismos inovadores de contratação. Todos nós entendemos que temos que inovar, que temos que fazer a forma diferente, como accedemos à saúde, como nós, as companhias farmacêuticas, criam seus esquemas de incorporação, de venda, e criar modelos inovadores. Mas, neste momento, a legislação no Brasil é muito restritiva do que pode ser feito e o que pode ser feito. Então, a França, nesse sentido, tem muito mais avançado esse caminho e entendemos que também seria um bom esquema para o país. Vou me deter aqui para não estourar meu tempo e logo podemos continuar conversando um pouco mais de detalhe alguns pontos que conversei. Muito obrigado, Carlos. Obrigado aí pelos esclarecimentos. A gente volta, fiquei com algumas dúvidas que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Agora também eu queria chamar o José Henrique Salvador, meu amigo e meu parceiro lá do CONAP, e atual vice-presidente do CONAP, né, e diretor de operações da rede Mater Dei, uma instituição hospitalar que a gente tem muito orgulho de ser amigo e uma inspiração para todos nós, né? Se você puder falar um pouquinho para a gente, assim, o que você está achando, inspirado aí no que você ouviu do Thierry e do Carlos aí, o que você acha que a gente tem de oportunidades para o nosso SUS aqui, para melhorar aí o nosso sistema privado? José. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer aqui ao José Vilar, ao Rodrigo Vilar também pelo convite aí à Rede Mater Dei de Saúde participar de um debate tão enriquecedor, né? Dizer que é um prazer estar aqui com o Carlos Murilo, com você, Mohamed, um grande amigo, né? E também com o Thierry, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo esse ano lá em São Francisco, e através de uma conversa que nós tivemos lá também, ele pôde me explicar e nos explicar um pouquinho mais também sobre o sistema de saúde francês e principalmente sobre a USAN, que é uma referência para todos nós, o trabalho que eles têm conseguido fazer na França, né? A Rede Mater Dei de Saúde hoje, para quem não conhece, né, nós somos 4 hospitais localizados aqui em Minas Gerais, nós somos 1.100 leitos hospitalares, trabalhamos eminentemente no setor privado, estamos construindo agora o nosso primeiro hospital fora do estado, né?
é um hospital também de grande porte, a gente está construindo ali em Salvador, na nossa entrada aí para outra região, para a região do Nordeste. Mas a gente tem tentado alterar aqui significativamente aí nos últimos anos, né, a visão de ser uma rede, né, que receba pacientes doentes e principalmente ser um sistema de saúde em que a gente possa efetivamente afetar e influenciar na saúde das pessoas. Acho que esse tem sido a nossa missão enquanto rede e o que a gente tem tentado transformar os nossos modelos de negócio durante esse período. Temos um investimento muito grande em qualidade, um investimento muito grande em eficiência, tanto é que agora, durante essa pandemia, né, durante esse momento que estamos vivendo aí no mundo inteiro, a gente conseguiu certificar todos os nossos hospitais também na JCI, é algo que para a gente traz bastante orgulho nesse momento e reforça o nosso compromisso com qualidade e segurança. Mas escutando aqui um pouquinho, né, da palestra do Thierry, das nossas reflexões, inclusive nesse momento de pandemia, né, acho que fica muito claro para a gente, nesse momento que a gente tem vivido, o quanto é importante a gente reforçar os laços do sistema privado com o sistema público de saúde no nosso país. Acho que a colaboração entre esses diversos setores nunca esteve tão eminente, nunca foi tão importante para o nosso setor. Não fosse o SUS, eu tenho certeza que o nosso país, nesse momento de pandemia, os nossos brasileiros, né, seriam muito mais afetados do que eles foram, né, porque o SUS ele dá uma capilaridade muito grande de atendimento aos nossos cidadãos, né, nos diversos rincões do país. Foi organizado, inclusive, para estar próximo do cidadão aí nas suas diversas cidades. Por outro lado, também a gente precisa de refletir sobre algumas diferenças de performance entre os entes privados e os entes públicos nessa pandemia. Se a gente for ver as performances que cada um desses entes tiveram, né, em tratar os pacientes, estão tendo em tratar os pacientes, a gente vai começar a perceber que os pacientes tratados nos entes privados, no sistema privado, eles tiveram uma recuperação maior do que aqueles, infelizmente, tratados no nosso sistema público, né? Então, eu acho que, saindo dessa fase de pandemia e seguindo aí também os ensinamentos do sistema francês, o sistema de saúde privado, acho que ele pode trazer também para o nosso sistema de saúde alguns conceitos de eficiência, alguns conceitos voltados para a eficiência em termos de gestão, com capacitação das pessoas, né, trazendo também alguns ensinamentos que foram aprendidos ao longo desse tempo, de tratar melhor dos nossos colaboradores, de preparar os nossos colaboradores nessas instituições. Acho que os entes privados também estão dando alguns ensinamentos em termos de fluxos. Os diversos e grandes hospitais hoje, os diversos grandes centros da saúde privada, eles têm conseguido dividir muito bem fluxos de atendimento nas suas instituições para tratar não só os pacientes com Covid, mas também aqueles pacientes com outros sintomas tão graves, né, que esse é um outro reflexo importante dessa pandemia. Quantos pacientes com outros tipos de necessidades não deixaram de ser tratados no nosso país, ou por medo de ir aos nossos hospitais, ou por medo de acessar o sistema, ou por não terem fluxos adequados para poder acessar o sistema. E também um aporte muito grande em termos de tecnologia e inovação. Eu acho que os entes privados também têm conseguido, através de investimento, trazer mais tecnologia, seja tecnologia para poder tratar efetivamente os pacientes, mas também tecnologia em termos de dados e informações para prever o volume de pacientes que iam utilizar, para poder conseguir estruturar também melhores tratamentos mais adequados, mais baseados em evidências. Acho também que o sistema privado de saúde pode aportar também esse tipo de conhecimento ao sistema público para poder ajudar a tratar mais e melhor um grande número de pessoas. A gente também tem alguns ensinamentos do nosso sistema público de saúde, do nosso SUS, que são ensinamentos históricos e que a gente tem que incorporar cada vez mais ao sistema privado. Acho que a maior referência, ou talvez o que salta aos olhos, né, é a forma como a gente o país estruturou ao longo do tempo a saúde, ou o tratamento de saúde preventivo
aos nossos pacientes. Isso tem que ser fortemente incorporado cada vez mais, atenção primária ao nosso sistema privado de saúde também, porque é através dela que a gente consegue cuidar melhor das pessoas, mantê-las mais saudáveis, fazer com que elas utilizem menos tratamentos que custam mais e que a gente consiga também efetivamente, com mais essa iniciativa, diminuir os custos crescentes em saúde. Então, acho que para as contribuições iniciais era isso, né? Um desejo, né, que a gente consiga efetivamente aumentar cada vez mais essa colaboração, trazendo os ensinamentos do público e do privado juntos para a gente melhorar o nosso sistema de saúde. Muito obrigado, Zé, pela tua participação e contribuição. Realmente, eu acho que o Brasil, a gente é muito hospitalocêntrico, né? Então, a gente escuta você falar, mesmo o SUS, a gente é muito hospitalocêntrico, então, a saúde básica, a equipe de saúde da família, a atenção primária é um elemento, e o Thierry falou um pouquinho aí de home care e de outros elementos da cadeia de saúde que a gente tem a oportunidade de melhorar a prevenção e, apesar da falta de recursos, melhorar ainda mais o Sistema Único de Saúde. E eu concordo também que o público e o privado tem que diminuir um pouco o nível de preconceito que um tem com o outro, e a gente vê muita oportunidade, muita coisa boa no SUS, inclusive de medição de resultado, de pagamento por performance, que a gente não vê no privado, e no privado muita coisa boa, que eventualmente existem despesas antecipadas feitas, que previnem antecipadamente muito custo. Hoje, o que tem de dinheiro no SUS, que vai por falta de atendimento precoce, e o Carlos aí da Pfizer sabe do que eu estou falando bastante. Eu tinha uma pergunta para o Thierry, então vou tentar acelerar um pouquinho, porque a gente tem aí mais 19 minutos. Eu queria falar um pouquinho de Covid, Thierry. Qual foi o impacto do Covid na tua instituição? Porque eu lidero aqui uma instituição que é o Hospital Moinhos de Vento, a gente é filantrópico, mas é privado, né? E nós devolvemos para a sociedade em torno de 90, 100 milhões de reais em projetos sociais junto ao Ministério, via PROAD. Mas é o nosso empreendedorismo, apesar de ser semi-privado, vamos pensar assim, sem fins lucrativos, é o nosso empreendedorismo, que a gente sobrevive a partir das nossas ideias, muito parecido com a sua empresa. Então, o Covid nos afetou profundamente aqui do ponto de vista de negócio. O hospital está lotado, mas do ponto de vista de receitas, mudou o mix de pacientes. Como é que isso impactou vocês aí? Ou o seu pagamento é por performance e não importa muito se é cirurgia e mais Covid? E como é que vocês estão hoje? E depois, como é que está a França? Vocês estão preocupados aí? Vocês estão tendo uma nova onda? Como é que vocês estão enquanto sociedade aí? Se puder falar um pouquinho para a gente. So thank you. That's a very good question. Actually, maybe to give you the story of what happened here in France. So we started to be hit by COVID at the beginning of the year in Feb. So honestly, it was very quiet until February 2020. And progressively, the wave was spreading, but we're all learning about that, probably watching what the Italians were doing in Europe with a bit of complacency, which is not good. And so, because they were just in advance to the rest of, compared to the rest of Europe, but we didn't understand that at the time. And, actually, mid-March, because of the wave becoming too heavy, the government decided to confine the country, so to lock down the country, and to stop, and they asked all the operators, all the hospitals, public, private, everyone, to stop all the elective surgeries. So for a company like mine, it means that within 3 days, we had to stop, to deprogram, and to stop the equivalent of 60-70% of the activity, which is of course huge. And we kept only the urgent, life-threatening activities, so cancer treatments, dialysis, of course, all the heart surgeries and heart
and all the cardiovascular urgent interventions, but digestive interventions. But this were really specific. So you can imagine that, for example, activities like ophthalmology, orthopedics, it was almost brought to zero. Actually, we didn't think about money at the time. We really united. I mean, all the hospitals, we united around the crisis and to create the right response. Because I mean, I can tell you, we worked all days and nights. We were looking for masks, spending the nights to try to find some masks in China, to find the gloves, to find equipment to protect the teams. So it was really to find equipment for the ICU, because we had to triple the number of ICU beds within few days. So this was really a tremendous part of the work. And I must say, during the 3 first weeks, we didn't even think about money. I mean, we just, let's do the job, let's save the population. The very good thing in France, I must say, and this is something I'm really proud of, is that very, very fast the government understood that I mean, we had to sustain the effort over time, and a private company cannot sustain the effort, pay the wages, and not get and lose 70% of its revenue and be in the crisis mode for long. So they decided by the end of March, they decided to give us some advances, so some treasury advances, and as a company, of course, we used all the credit lines that we could activate to manage the cash flow, the cash of the company, the treasury of the company in the first weeks. But the state responded very fast. And by the end of May, which happened because we negotiated with the government, actually we implemented, both for public and private hospital, a revenue guarantee that is covering the full year 2020, and that is really are not covering all the revenues, and it covers around 80% of our revenues. But this is really something that is really ensuring that we can cover our costs and get concentrated on taking care of the people, both COVID and non-COVID. So this system is still in place, and actually we didn't have to discuss it again. So during this second wave, because this is still in place until the end of the year. One of the questions is, will we need it in 2021 as well? This is a question. What is interesting as well is that between the two waves, we had some huge activity increase because there were a kind of lag of surgeries to be performed that needed to be performed. The patients had to wait months to get treated. So we had an increase of activity, but now we reduced again because we were in the second wave. So this was really but at the beginning, and I must say, all the doctors, because they potentially have lost a lot of money as well, and the private operators, we didn't even think about money. I mean, we made the job, and we are very proud of it. Muito obrigado, Thierry. Queria destacar aqui que no Brasil nós temos mais de 6 mil hospitais e a maior parte deles, tirando os poucos que são privados e pertencem a redes, né? Essas novas redes que têm surgido no Brasil, o que são muito bem-vindas, mas a grande maioria tem margens de resultado de 1%, 2%, inclusive prejuízo. Então, aqueles que são do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde apoiou com antecipação, até manutenção da média. E os hospitais privados, nessa pandemia, todos fecharam principalmente com próximo de prejuízo ou prejuízo, porque tem uma recuperação acontecendo agora, e não houve uma discussão financeira, né? Houve de antecipação, mas não econômica, para apoiar os hospitais, né? Isso eu quero destacar aqui, porque eu estou no lado dos hospitais, eu tenho que dizer que isso é... E todos aqui, todos no Brasil, também nós fizemos exatamente isso. Primeiro enfrentamos, depois vemos como vamos
mas existem despesas que têm que ser vistas e como faremos isso é uma discussão que a gente vai ter que discutir depois, né? Eu não queria deixar de fazer essa pergunta para o Carlos Murilo. Eu estou escutando falar de uma tal de vacina aí, estão politizando a vacina. Não sei se o Thierry tem ouvido falar do nosso nossa atual política brasileira, que está bastante polêmica, e a gente está politizando vacina, né? E eu quero dizer que eu não estou preocupado de onde vem. Se a vacina for boa, eu gostaria rapidamente de salvar vidas. A gente está muito sensibilizado por ter perdido aí mais de 60 mil brasileiros. E está todo mundo muito ansioso. Nossos profissionais de saúde estão em burnout. Todo mundo muito cansado, tanto do sistema público quanto do sistema privado. Dá para a gente ter esperança com relação à vacina? Fala um pouquinho da Pfizer. Como é que vocês estão? Em que estágio? E o que você acha que vem? Que dia vai ter a vacina logisticamente para a população, já ultrapassada as questões políticas e técnicas? Mohamed, acho que o primeiro a transmitir é que as notícias são muito esperançadoras. E acho que realmente estamos a portas de ainda mais notícias boas, como as que saíram esta semana. Realmente os desenvolvimentos das vacinas têm avançado a um ritmo e uma velocidade sem precedentes, e estamos já vendo os resultados do que foi muita colaboração, esquemas diferentes de fazer as coisas do ponto de vista de processos regulatórios e a utilização da tecnologia. Esta semana foram anunciados resultados preliminares, não são os resultados finais, mas que mostram que a potencial vacina da Pfizer tem uma eficácia de assim 90%, que foi muito superior ao que estava se esperando. A FDA indicou que uma vacina nos Estados Unidos ia ser aprovada com pelo menos 50%. E agora com 90% realmente é um momento muito positivo, porque é uma notícia que o mundo estava esperando. O mundo precisa deste tipo de notícias e precisa ter essa luz no final do túnel que vai nos ajudar a sair da situação. Então, eu sou muito otimista que os processos e os estudos finais vão continuar da mesma forma que tem avançado até o momento, e se esse for o caso, estima-se que vai se procurar uma aprovação emergencial em Estados Unidos, da FDA, a finais deste mês, e isso significaria que países como Estados Unidos, ou outros países da Europa, ou alguns países da Latinoamérica também, que têm avançado com processos de compra para a vacina, vão estar em condições de começar a vacinar a sua população em estadios iniciais, a finais deste ano, começo do próximo ano. É um fato também que a quantidade disponível inicialmente da produção é limitada, é uma coisa que a companhia está produzindo agora a risco, mas isso vai aumentar, a quantidade disponível vai aumentar à medida que o tempo passa. Então, no começo, a quantidade disponível é limitada, mas permite vacinar grupos, por exemplo, importantíssimos como os médicos. Vacinemos os médicos, vacinemos os grupos. Já é um avanço gigante. E eu tenho muito otimismo que esse vai ser o caso e que realmente vai continuar assim. E também sou muito otimista que vamos ter mais de uma vacina. Isso também parece-me que vai ser um fato. Os tempos talvez vão ser um pouco diferentes e vão chegar um pouco mais na frente, mas a boa notícia é que vamos ter mais de uma opção, porque é o que também precisamos mais de uma vacina para que também exista mais quantitativo disponível para vacinar a população o mais rápido possível. E sem dúvida, este é um tema onde a prioridade tem que ser a segurança da vacina, ajudar-nos a sair deste momento sem considerações políticas, mas seguindo os processos certos para dar essa tranquilidade para a população. E aí respeitar e seguir os instrumentos e as instituições que foram criadas para essa avaliação. Nós temos um altíssimo respeito da Anvisa e a vara que eles têm. Então, qualquer vacina que seja aprovada no Brasil vai ter que cumprir realmente uma vara muito alta. E vocês estão associados, Pfizer com alguém, né? Pfizer começou a trabalhar com a BioNTech, uma
empresa de biotecnologia alemã que faz alguns anos começou a desenvolver esta nova tecnologia de vacinas mRNA, RNA mensageiro. E o objetivo disso era encontrar uma vacina sintética mais efetiva para, por exemplo, influenza. E é um dos avanços gigantes da ciência. Estamos falando de uma vacina sintética que vai dar uma instrução genética ao nosso corpo para que nosso corpo mesmo produza a proteína similar ao de vírus. É uma coisa muito, muito que no passado acho que poderia ser exatamente e com segurança muito, muito grande. E mais seguro, né? Mais seguro. E isso é o que esses estudos estão provando, não? Porque como é a primeira vacina, é muito importante ter esses dados duros que respaldam essa segurança. Zé Henrique, eu queria te perguntar uma coisa aqui. O que você acha do futuro dos hospitais brasileiros? A gente está bastante hospitalocêntrico, alguns hospitais melhores que outros, mas melhores posicionados por estratégias tomadas, é o teu caso, né? Talvez um pouco ruins também. Mas e o futuro? Quais são os desafios que os hospitais brasileiros terão para atender o envelhecimento da população e os desafios econômicos que a sociedade como um todo, lembrando que o que financia as nossas instituições é sempre a mesma origem, que é a riqueza de um país, né? A geração do PIB, empregos. Então, em última instância, são as famílias que financiam o governo. Então, essas famílias, através dos seus impostos, vão para o sistema público, mas também se autofinanciam no modelo privado. Se essas famílias, o desenvolvimento do Brasil não acontecer da forma que a gente espera, o que você imagina de desafios para os hospitais privados que nós enfrentaremos e que devemos reagir para atender essas necessidades? Mohamed, eu acho que a pergunta é muito boa, né? E talvez a resposta passe pelo desafio da eficiência, né? Acho que esse talvez aí seja, essa talvez seja a grande frente, né, que tem que ser realmente pensada pelos hospitais. Quando a gente fala de eficiência, né, tem alguns fatores que impactam na eficiência, né? O primeiro, obviamente, a gente tem um fator de tamanho, né? Um fator da gente conseguir operacionalmente construir instituições que sejam viáveis. Então, dificilmente eu vejo instituições muito estanques, né, conseguirem ter uma eficiência relativamente grande e conseguirem, por causa disso, uma sobrevivência aí no médio e longo prazo. Então, eu vejo instituições se associando, né, seja através de redes, seja através de parcerias, seja através de alianças que podem ser feitas no nosso setor, né. Quando a gente fala de eficiência, né, a gente também está falando de qualidade, a gente está falando de padronização, seja padronização e qualidade através de aquisições de insumos, seja principalmente, né, padronização através de práticas assistenciais que têm que ser adotadas dentro dessas instituições para construirmos efetivamente plataformas, sejam plataformas replicáveis e, de novo, plataformas eficientes. Isso é o que a gente tem tentado construir. E acho que um outro fator muito importante também para as instituições hospitalares começarem a pensar menos, de novo, né, em atender apenas doentes, mas terem, né, uma participação efetiva em deixar as pessoas mais saudáveis, né? Isso proporciona também, ou pede também, que essas instituições assumam mais riscos, cuidem mais de populações, saiam um pouco das paredes das instituições hospitalares e estejam mais próximas das pessoas, de novo, através de inovação, através de novos modelos que têm que ser criados. Quando a gente fala de financiamento, né, a gente às vezes fica, no nosso sistema privado, a gente fica muito focado, de novo, no nosso relacionamento com as fontes privadas, com os planos de saúde, com as operadoras de saúde. Acho que esse modelo que a gente tem visto agora, esse momento que a gente tem vivido da pandemia, faz também, ou traz oportunidades a gente criar novos modelos inovadores de financiamento. Seja, por exemplo, com o governo, né, a gente viu aí a iniciativa, por exemplo, dos hospitais de campanha como uma resposta
ao que a gente estava vivendo no país. Nós mesmos da Rede Mater Dei de Saúde disponibilizamos 180 leitos para um hospital de campanha que foi criado aqui, e unindo de novo 3 pontas: a ponta do hospital enquanto provedor de serviços de saúde, o governo como um dos financiadores, né, do pessoal que trabalharia dentro desse hospital de campanha, e também entes da nossa sociedade, empresários que entraram também com insumos para poder ajudar. Acho que esse tipo de organização, ele não precisa ser utilizado apenas em momentos de pandemia, mas ele tem que ser explorado cada vez mais para a gente conseguir, através de financiamentos já existentes, né, trazer de novo um modelo que seja mais eficiente, que a gente possa também prover uma saúde de mais qualidade. E a gente lembra também que não são só apenas esses entes, a gente tem dentro do nosso país também um conhecimento técnico também, né, um conhecimento da indústria que tem que ser utilizado e que, de novo, traz eficiência, né? Eu lembro aqui de um projeto que nós participamos para desenvolvimento, por exemplo, de um respirador local que custa aí 10 vezes menos do que aqueles respiradores importados que estavam sendo trazidos para cá. Então, acho que a gente tem boas oportunidades para trabalhar a eficiência, para trabalhar modelos de gestão, para fazer um sistema de saúde mais saudável. Obrigado, Zé. Na verdade, a gente já está terminando o nosso tempo, eles nos deram mais 10 minutinhos para fechar, então eu vou fazer apenas mais uma pergunta para o nosso palestrante principal, para o Thierry. No momento em que eu fui buscar mais informações sobre o modelo francês e fui ler alguns artigos, muitos artigos vieram carregados de uma dicotomia entre o público e o privado. E eu vejo isso muito presente no Brasil também, que é o lado de direito carregando preconceito sobre o público e o público carregando muito preconceito sobre o privado. Thierry, eu queria te perguntar, com o surgimento da EUSAM, o que você imagina e o que vocês enfrentaram do ponto de vista de preconceito? Há muito preconceito com o lucro em atividades sociais e humanitárias, como o nosso setor, do ponto de vista de atuação, relembrando que o que a gente faz, o que está no centro sempre é o ser humano, né? É o paciente, do ponto de vista de cura e prevenção, mas também o profissional de saúde, né? Como a gente cuida do profissional médico, do burnout, das equipes assistenciais. Então, como é que você lidou com isso e se existe esse preconceito na França e como vocês estão superando isso? Yes, this is a good point. Actually, as you understand, there is one system and 2 sectors, and we are with this full freedom of choice, so that really patient can go from one side to the other. So we have we take care of the same patients, by the way, and for sure there is an ideology that is still very present in some people's minds, that healthcare should be public in France. And so, France sometimes is a very communist country. I'm sorry to say that, but healthcare should be public, which is stupid. NHS should be public, but after it's important to have the best operators, the best care, and to the best providers, the most efficient for the system. This ideology is still present in some minds, but less and less because of all what we demonstrate every day in the private sector, because of the cooperation also during the COVID crisis, and it has been extremely positive for the private sector. And what we want and what we do to fight this ideology is to stop talking and start acting. Because when you act, when you have the same goal, when you have an objective, you are not anymore in the ideology sphere. You are just dealing with patients, making quality care, and that's really what's important at the end. And so that's the way we try to move this ideology away from the system.
Adorei, é uma honra para mim. Novamente, agradecer ao José pelo convite. Eu aprendi bastante hoje. De novo, agradecer ao Thierry pela aula aí, nós aprendemos muito. Ao Carlos Murilo, não só pelo aprendizado, mas também pela esperança que você jogou na gente. Parabéns à Pfizer pela liderança. E ao Zé Henrique Salvador, obrigado pelos ensinamentos aí que conectam o público e o privado, e pelo modelo aí de Belo Horizonte que tem sido inspirado tantos aí pelo Brasil. Muito obrigado à nossa audiência e, novamente, continuamos aqui no FIS assistindo aí os outros eventos. Um abraço a todos.